Olá! Agora vamos estar falando sobre os advérbios de frequência. Tudo bem? Vamos lá. Advérbio é uma palavra ou conjunto de palavras que modificam verbos, adjetivos ou até mesmo outros advérbios. Normalmente os advérbios modificam os verbos, nos dizendo como, com que frequência, quando ou onde algo é feito. Então perceba que ao mesmo tempo em que advérbios podem também modificar adjetivos e outros até mesmo advérbios, o que caracteriza principalmente os advérbios é o fato de que eles modificam verbos, não é? Eles então indicam como algo é feito. Claro, muito mais do que isso, mas é somente um exemplo. Enquanto então, por exemplo, um adjetivo normal que caracteriza, que qualifica um substantivo, indica o que algo é, um advérbio indica como algo é feito, qualificando uma ação. Tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, vamos ver aqui um exemplo. We walked really slowly. Então aqui temos a sentença falando nós caminhamos ou nós caminhamos muito lentamente. Então, definitivamente aqui está sendo indicado como que o verbo caminhar foi feito. Continuando. Existem muitos tipos de advérbios e realmente existem muitos. Já cobrimos vários, mas vamos continuar cobrindo outros igualmente. Entre eles estão os advérbios de frequência. Esses advérbios nos dizem com que frequência algo acontece. Eles também são usados para indicar rotina ou atividades repetidas. Então veja essa sentença. I always do my homework. O always indica a ideia de sempre, ou seja, eu sempre faço o meu para casa. Eu poderia simplesmente dizer I do my homework, ou seja, eu faço o meu para casa. Mas eu quero ser mais enfático com relação à frequência. Então eu coloco o advérbio always, portanto digo I always do my homework. Tudo bem? Perfeito. Continuando. Você tem aqui, agora, os advérbios são geralmente colocados antes do verbo principal, mas depois dos verbos auxiliares, como o have, o may e o must. Então, vejamos aqui. Our company frequently has branches with potential clients. Então, perceba que você tem o frequently, que é o advérbio, sendo colocado antes do verbo da sentença, que aqui no caso é has, mas você definitivamente o tem sendo também expressado depois de verbos auxiliares, como você tem aqui o have, may ou must. Uma observação importante. Nessa primeira sentença, o verbo has, ou seja, our company frequently has, não é um verbo auxiliar, tudo bem? Porque aqui o que nós estamos aqui dizendo é a nossa companhia, a nossa empresa frequentemente tem brunches, ou seja, almoços ou refeições, no caso aqui voltadas para negócios, com clientes em potencial. Então perceba que este has aqui em particular não é um exemplo de verbo auxiliar. Aqui de fato estamos falando de o verbo ter, não é? Agora, nessa outra sentença que temos como exemplo, definitivamente temos a dinâmica de um advérbio sendo utilizado antes do verbo principal, mas depois do auxiliar. Então veja, you should always wait for the green light to cross the road. Ou seja, você sempre deve esperar pela luz verde para atravessar a rua ou atravessar a estrada. Pois bem, você tem o always sendo o advérbio nessa sentença. Should é o verbo auxiliar dessa sentença, no caso um verbo modal, e o wait é o verbo principal. Então perceba que o always se coloca entre o que é auxiliar e o que é principal. Então, definitivamente aqui temos um exemplo perfeito do que foi explicado acima. Agora, a única exceção desta posição de advérbios é quando o verbo principal for o verbo to be. Ou seja, quando temos am, is, are, ou no passado were, was, ou até mesmo no futuro will be. No caso de verbo to be, o advérbio vai após o verbo principal sempre. Então você tem essa sentença, we are usually optimistic. Então você não diria we usually are optimistic. Por mais que inclusive na vida real você possa ver, ou ouvir ou ler pessoas falando assim. A forma apropriada é primeiro você falar o verbo principal da sentença, que neste caso é are, ou seja, nós somos. E depois temos o advérbio usually sendo utilizado. Então, não antes como nesses outros exemplos aqui, mas depois do verbo principal, ok? Excelente. Agora,
Veja os advérbios de frequência que são mais comuns. Aqui então temos advérbios sendo analisados tomando como referência o nível de frequência que expressam. Tudo bem? Então você tem aqui o advérbio de frequência always. Ele indica, pelo menos assim, de uma forma geral, uma frequência de 100%, ou seja, você sempre está fazendo uma determinada coisa. E aí você tem um exemplo. Sarah always helps her mom with dinner. Ou seja, Sarah sempre ajuda a mãe dela com o jantar. Depois temos aqui o advérbio de frequência usually. Ele expressa uma ideia de alta frequência, mas agora não 100%, ou seja, algo em torno de 90%. Veja o exemplo. We usually go out on Fridays. Ou seja, nós normalmente saímos às sextas. Depois temos o advérbio de frequência normally ou generally, que indica uma frequência de aproximadamente 80%. E aí você tem Sean normally eats breakfast at 8 a.m. Ou seja, Sean normalmente toma o seu café da manhã às 8 horas da manhã. Então, estamos aqui cada vez mais tendo a frequência sendo diminuída. Ainda estamos indicando algo que acontece mais do que não acontece, mas ainda assim, cada vez mais a porcentagem ou a probabilidade é menor. Vamos ver aqui outro exemplo, often ou frequently. E muita atenção com relação à pronúncia, tudo bem? Often. Perfeito. Então, 70% é o que often expressa. Então, they often go to their parents at weekends. Então, algo em torno de 70% de frequência sendo expressada. Depois, temos sometimes, 50%, ou seja, agora é meio a meio. Vamos ver aqui o exemplo. Peter sometimes forgets his kids' birthdays. Depois temos occasionally, 30%. I occasionally eat vegetarian food. Depois temos o seldom. E seldom é uma expressão definitivamente mais formal a ser utilizada, mas você a encontra ainda. Seldom, algo em torno de 10%. Você tem aqui we seldom go on vacation together. Depois temos o hardly ever ou rarely, ou seja, frequência de 5%. Meredith, mais uma vez, Meredith hardly ever drinks coffee. Ou seja, Meredith quase nunca bebe café. E depois temos literalmente o nunca, ou seja, algo que acontece 0%. They never eat junk food, ou seja, eles nunca comem junk food, comida de fast food. Perfeito. Excelente. Também podemos usar as seguintes expressões quando queremos ser mais específicos sobre a frequência. Então, é óbvio que você tem o usually, everyday, todas as outras expressões aqui de frequência que nós abrangemos, mas podemos, através dos advérbios de frequência, sermos ainda mais específicos sobre a frequência. E aí, veja esses exemplos. Every day, once a month, twice a year, 3 times a day, every other week, daily, monthly, annually, etc. Temos uma dinâmica aqui interessante. Quando você sempre tem esse every other week, ou every other month, ou every other day, o que você está aqui expressando a ideia de intercalar. Ou seja, um dia você faz, o outro você não faz, no outro você faz, no outro você não faz, no outro você faz. Ou seja, every other day significa intercalando entre os 2 dias. Ou seja, segunda você faz, terça não, quarta você faz, quinta não. Every other month por exemplo, janeiro você faz, fevereiro não, janeiro, fevereiro, março você faz, abril não, e assim por diante. E, por exemplo, um exemplo mais macro, every other year em 2021 você faz, em 2021 não, em 2023 você faz, em 2024 não, e assim por diante. Tudo bem? Excelente. Então, vejamos aqui o exemplo. I usually eat pizza once a month. Ou seja, eu usualmente como pizza uma vez por mês. Once a month é um advérbio de frequência, expressando uma ideia mais específica aqui, não é? Se você precisar de usar mais de um advérbio em uma frase, e isso acontece, às vezes você tem vários advérbios sendo utilizados numa mesma sentença para expressar essa questão de frequência, exatidão de quando ocorre, porque lembre-se no começo da nossa aula, não é? Advérbios realmente indicam ou podem indicar várias coisas. A frequência é somente uma delas. Então, quando você tem vários advérbios sendo utilizados, eu acho que a lógica interessante a se ter é, primeiramente, utilize o advérbio que indique por quanto tempo algo é feito. Depois, utilize o advérbio que indica a frequência, que é o foco dessa nossa aula. E depois, por último, finalize a sentença com o advérbio que indique quando a situação é feita. Então, vejamos aqui. Peter worked all day, ou mais uma vez, Peter worked at the mall for
4 days, o how long, ou seja, em que frequência. Every week, how often. Last year, when, ou seja, quando. Aqui então no final você está falando Peter trabalhou no shopping por 4 dias, todas as semanas, no ano passado. Ou seja, a cada semana do ano passado, ele trabalhou 4 dias. Então, definitivamente aqui, temos vários advérbios sendo utilizados, mas numa sequência que efetivamente faz sentido. Tudo bem? Excelente. Com isso dito, temos aqui os advérbios de frequência devidamente revisados. Muito obrigado.